Talvez esse texto que nós lemos aqui agora, essa porção, seja a que mais reflete o tema da nossa série, Cristo às portas. Né? Quando lemos principalmente essa passagem aqui, que seremos arrebatados, né? Em alguns contextos o negócio fica meio agitado, o pessoal quer sair rodando, quer sair... Né? E Paulo tem uma lição didática aqui para o seu povo, para a igreja. Se formos recapitular o argumento de Paulo desde o primeiro capítulo, nós vamos compreender aonde Paulo quer chegar. Então, se nós iniciarmos do capítulo 1 até o 3, como nós já falamos aqui desde o início da série, Paulo ele se preocupa bastante em descrever como é essa comunidade de Tessalônica. Ele descreve muito acerca de como ele via essa comunidade, como ele amava essa comunidade, como essa comunidade era rápida em aprender, rápida em praticar, e também amava a liderança dessa igreja. Então, se você quiser acompanhar mais ou menos como é que está o contexto dessa série, vai lá no nosso YouTube, lá no nosso Spotify, vai ter as mensagens para você poder acompanhar, tem todas lá já disponíveis para vocês, tá? Mas só trazendo um contexto. Então, Paulo, até o capítulo 3, se preocupa em descrever como essa comunidade, ela se comportou com a visita deles, como que eles edificavam-se uns aos outros ali, e preparavam a igreja para a volta do Senhor, no aspecto dentro da igreja. A partir do capítulo 4, Paulo ele muda bastante o argumento. E aprendemos aqui que o contexto daquela cidade exigia de Paulo uma mensagem forte contra a imoralidade sexual. Então Paulo ele para de falar sobre o seu relacionamento com a igreja e fala: olha, irmãos, concluindo aquilo que nós estávamos falando, vamos trabalhar algo que agora vocês precisam se abster, se separar da imoralidade sexual. Também olhem lá no YouTube a mensagem de semana passada que fala sobre isso, uma mensagem com termos e pontos bastante pesados sobre sexualidade, e Paulo não fala isso à toa. Volto a dizer, essa comunidade era conhecida, a comunidade, eu digo a cidade de Tessalônica, ali, não a igreja, tá? Por ser extremamente depravada. O culto a orgias, culto à imoralidade sexual, a questão da poligamia, da zoofilia, tudo isso envolvia homossexualismo, tudo isso envolvia aquele contexto. Então Paulo está dizendo para eles: olha, separem-se, abstenham-se dessa imoralidade sexual. E Paulo adverte também para que os irmãos dentro da igreja procedam de maneira pura e não de maneira leviana. E ele fala para os irmãos: não defraudem o próximo, não defraudem o seu irmão, porque isso pode causar coisas ruins em termos de sexualidade. E aí nós chegamos aqui no verso 13 desse capítulo 4, que Paulo vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Eu preciso voltar 2 versículos aqui para não ficar perdido. Paulo vai dizer no versos 11 e 12 assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar para as suas próprias mãos. Não é como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Por que Paulo está dizendo isso? Essa comunidade de Tessalônica, ela vivia uma expectativa muito grande da volta iminente do Senhor, ou seja, da volta imediata. Então alguns irmãos estavam parando de trabalhar já. Então tipo assim, já que o Senhor vai voltar, vou encostar aqui, vou trabalhar para quê? Vai ficar tudo aqui, a traça, a ferrugem vai comer, o cupim vai levar tudo embora, eu vou trabalhar para quê? Né? E sejamos sinceros, né? Se nós tivéssemos o poder de saber, Jesus vai voltar, vai na quarta-feira agora, eu não ia trabalhar amanhã. Eu falo, vai voltar na quarta, trabalhar para quê? Quero que ele volte depois do jogo da Argentina, né? Que teve a Argentina ganhar da Inglaterra, né? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, eu não sei se vocês estão felizes, eu estou, tá? Eu acho que vocês não estão tão felizes quanto eu. Mas vamos lá. Precisamos entender, dentro desse contexto, que os irmãos se desprenderam totalmente das coisas terrenas. E isso é bom até um certo ponto, porque eles viviam ali entre a fé de que Jesus de fato iria voltar e um pouco de irresponsabilidade quanto ao seu papel social, de trabalhar, se sustentar e fazer as coisas que eles tinham que fazer. E aí Paulo vai dizer aqui no verso 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A palavra aqui para os que dormem traz a ideia de um eufemismo, ou seja, é uma espécie de figura de linguagem que Paulo usa para falar daqueles que morrem. Então, Paulo vai dizer aqui: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos quê? Aos que dormem ou aos que estão morrendo.
que não tem esperança. Por que Paulo está dizendo isso? Porque havia dentro daquele contexto, como o ensino apostólico estava começando a rodar ainda, as cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, principalmente a primeira, uma das primeiras cartas paulinas. Então nós já tínhamos ali os livros do Antigo Testamento rodando, né, boa parte deles, já entregue às igrejas, e tínhamos algumas poucas cartas circulando. Paulo aqui estava no comecinho da sua caminhada, apesar de já ser a segunda viagem missionária de Paulo nesse contexto, mas o ensino ainda não era tão sólido, então as pessoas entendiam que aquelas que morressem não teriam salvação, então eles estavam preocupados com isso. Então Paulo vai dizer, olha, não fiquem preocupados, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morrem, como aqueles que não têm esperança, porque Paulo está dizendo assim, olha, nós temos uma firme esperança, que é Cristo Jesus. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, a morte não é um fim. A morte ela é uma sequência de uma história que tem como conclusão uma glória eterna. Basicamente, se pudéssemos parafrasear o que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo vai dizer, olha, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam quanto aos que não têm esperança. Eu não sei se você já foi no velório de alguém que não é cristão. É desesperador a falta de consolo daqueles que estão enterrando alguém que não tinha o Senhor na vida. Isso, meus irmãos, posso abrir para vocês aqui sem problema nenhum. Isso às vezes me tira o sono um pouquinho, porque meus pais, né, minha mãe vive aqui na igreja, tal, mas meus pais, eles não professaram Cristo como Salvador. E a ordem natural da vida, Deus pode escrever de outra maneira essa história, eu não sei o que Ele tem preparado para nós, mas a ordem natural da vida é que eu enterre meus pais. E entendendo que eles não têm Jesus, eu sei que essa esperança aqui pode ser algo que eles não tenham. Mas, confiando no Senhor e na bondade dEle, né, nós repousamos no nosso coração em paz, acerca inclusive dessas coisas que estão fora do nosso controle. Porque eu não tenho poder algum de converter ninguém, nem os meus filhos. Nós fazemos os nossos trabalhos, pregamos a mensagem, tentamos dar um bom testemunho para que a mensagem não caia em descrédito, como Paulo nos orienta, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não tem esperança. Eu já falei que no meu velório, eu espero, apesar de assim, ser um momento de luto, eu não quero chorar, o pastor morreu, não, gente. Eu vou estar com o pai, e vocês que lutem para estar com ele também. Cada um com o seu fardo. Mas a ideia, meus irmãos, da morte de um justo, a morte de alguém que está na presença do Senhor, caminhou nos caminhos do Senhor, é algo que vai traçar ali e confirmar o encontro final com Cristo. Ao fecharmos os olhos aqui, vamos acordar nos braços do Pai, e isso é motivo de regozijo. A morte não glorifica a Deus, mas apesar da morte não glorificar a Deus, Deus pega algo ruim e transforma em coisa boa. Então a morte, de uma certa maneira, nos unirá com Ele. É a passagem, é o portão de passagem para aqueles que querem se encontrar com Cristo, mas não é apenas esse o portão de passagem, você vai ver daqui a pouco, tá? Como que isso funciona. Então Paulo já está orientando, olha, vocês precisam fazer as suas responsabilidades, cumprir com os seus papéis, precisam trabalhar. Cristo vai voltar, Paulo também vive essa expectativa, mas Paulo é mais responsável, por isso orienta a igreja, e ele está dizendo, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, não percam a esperança, não se entristeçam com aqueles que estão morrendo, porque aqui nós já estávamos começando pequenos lapsos de perseguição, então tinha muitas pessoas morrendo, então Paulo está dizendo, não se entristeçam com aqueles que não têm esperança, nós temos esperança, então vocês vão precisar entender que, ao fechar os olhos aqui, há um lugar esperando vocês, e Paulo vai começar a descrever que lugar é esse, ou com quem é essa pessoa. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então, aqueles que morreram em Jesus, vão acordar com Jesus. Você não vai, depois que você morrer, vai ter alguns aspectos teológicos nessa mensagem, tá, gente? Então, primeiro ponto aqui, tá? Você não vai virar fumacinha, você não vai virar Gasparzinho, você não vai virar purpurina. Nós não cremos no aniquilacionismo. O que nós cremos é que a partir do momento em que você fechar os olhos aqui, der o último suspiro, você vai acordar em outro lugar. E esse outro lugar não é uma cama com colchão ortobom para você descansar, não é um purgatório, não é isso. Ou você vai acordar no céu, ou você vai acordar no inferno. Não tem meio termo.
ou é isso, ou é aquilo. E Paulo está dizendo para o quê? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm essa esperança. Vocês vão morrer e vão ressurgir com quem? Com Jesus. Porque ele vai dizer, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que dormiram, ou seja, aqueles que morreram. Porque se Jesus morreu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar, mas com ele. Vamos ressuscitar com ele. Então, quando você fechar os seus olhinhos aqui, você vai acordar, creio eu, em nome de Jesus, que vai acordar na glória nos braços do Pai. Ainda não com o seu corpo ressurreto, nós vamos ver isso mais para frente, mas a sua alma já estará com Cristo, regozijando do banquete que ele tem preparado para aqueles que morrerão com ele e nele. Então Paulo está dizendo, não perca a esperança, como aqueles que estão morrendo sem esperança, mas creiam que se Cristo ressuscitou dos mortos, ele também vai ressuscitar vocês. E essa é a nossa esperança. Se você, meu irmão, hoje olha para a sua vida e não vê esperança para alguma área, eu vim para te dizer uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Ele tem um caminho preparado e uma esperança para aquilo que nós não podemos controlar. Ninguém pode controlar o momento em que vai morrer. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo fala nos seus evangelhos. Nós não somos capazes de acrescentar um segundo sequer a nossa vida. Isso quer dizer que nós não temos o poder de adiar a nossa morte ou antecipar a nossa morte. O Wallace tem uma frase que eu gosto bastante, ele fala, quem vai morrer de tiro não vai morrer de facada. Então o negócio já está cravado. Quando eu não sei, como eu não sei, mas Deus já tem a sua história escrita do começo ao fim. Ele sabe a hora que você vai dar o último suspiro aqui. E Ele está dizendo, para esse problema que você não tem solução, que você não tem controle, Deus já tem a solução, porque Cristo morreu e ressuscitou, e essa é a nossa esperança, essa é a minha e a sua esperança. Eu não tenho esperança, apesar de crer que Deus fará todas essas coisas para as nossas vidas, ter um bom trabalho, ter um salário razoável para cuidar da nossa família, ter boas roupas, comer bem, eu creio que Deus faz isso. Mas a minha esperança não está no que Deus faz, mas sim no que Deus fez. E o que Ele fez foi ressuscitar Jesus dos mortos para nos dar a vida eterna. E é isso que nos traz esperança. E é nisso que repousa a nossa esperança. No verso 15, Paulo vai dizer assim, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo aqui? Nós que estamos vivos, nós não vamos chegar primeiro que os mortos para lá, na glória. Paulo ele vai criar aqui, vai trazer para a igreja uma ordem escatológica de como essa salvação se dará na prática. Né? É claro que nós cremos que, estamos numa igreja batista reformada, tá? Então nós cremos que Deus elegeu antes da fundação dos tempos, então Ele já tem os salvos dele já. Tá? Quem é salvo não vai deixar de ser salvo, e quem não é, não vai se tornar salvo. Mas o meu parente não está salvo. Mas se for eleito, Deus vai providenciar um negócio para ele. Vai trazer a salvação para ele. O que Paulo está dizendo aqui é que esses fatos serão executados por Deus através de um cronograma. E qual é o cronograma aqui? Nós que estamos vivos, não vamos ascender à glória antes dos que morreram. Por que Paulo fala isso? Retrocedendo ali para o verso 13. As pessoas estavam perdendo a esperança, porque estavam vendo muitas pessoas morrerem, e entendiam que se morrer, antes de Jesus voltar, não iria para a glória. Né? Havia um ensino que permeava essa comunidade que Paulo estava combatendo. Então Paulo está dizendo, fica tranquilo, nós que estamos vivos, nós vamos ver os mortos ascenderem aos céus primeiro. E isso traz a ideia, meus irmãos, de que trabalhe, cuide da sua família, zele pela sua integridade, e espere, porque se Cristo voltar aqui agora, tem uma galera que está na nossa frente na fila, e essa galera é a galera que já morreu. Nós vamos ascender aos céus depois, e aí Paulo vai falar sobre o arrebatamento, que nós já vamos explicar também. Então perceba, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, e aqui Paulo está fazendo uso, muito provavelmente, de um relato lá de Mateus, que o Senhor Jesus Cristo traz essa ideia de que os mortos voltarão à vida primeiro, né? Não de forma física imediatamente, mas espiritualmente serão arrebatados ao céu, e ele vai dizer que nós que estivermos vivos ou ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não vamos preceder os que dormem, ou seja, não vamos ascender à glória primeiro que aqueles que morreram.
Então, imagina minha vovozinha que morreu há 2 anos atrás, crente em Cristo, ela vai para a glória primeiro do que eu. É assim que vai acontecer a ordem das coisas. Então, você está ansioso para conhecer Cristo? Não precisa morrer rápido, tá? Respeite a sua ordem. Mas a ideia é de que aqueles que morreram em Cristo ascenderão aos céus primeiro. Verso 16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo conclui esse pensamento que eu acabei de explicar. E aqui, meus irmãos, normalmente quando se lê esses textos assim de voz do arcanjo, ressoar da trombeta, aí o negócio pega fogo dentro da igreja, né? Aí é nego rodando, aí é aquele negócio, aquele movimento mirabolante. E Paulo está dizendo aqui que nós temos que entender que haverá sinais, haverá o momento correto e haverá algo marcante. Porque veja o que ele fala: o próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus. Meus irmãos, eu lembro quando eu entrei no seminário, e antes de você fazer a matrícula, você tem que fazer uma espécie de uma entrevista. E você responde algumas perguntas. E uma das perguntas que eu lembro, não sei se ainda tem essas perguntas, né? Mas era assim: como você acha que será a volta de Jesus? E aquilo, em 2016 isso, gente, eu fiquei pensando, eu falei, como será a volta de Jesus? E eu fiquei ali uns 10 minutos parado ali. Falei, como será a volta de Jesus, né? E aí eu fui levado a pensar de uma maneira diferente, né? E eu tenho comigo de que será um evento maravilhoso, espetacular para aqueles que creem em Cristo. Imagina o Senhor rasgando os céus, meus irmãos, o noivo vindo buscar a sua noiva. Imagina que evento maravilhoso. Porém, em contrapartida, não será maravilhoso para todo mundo, porque a partir do momento que ele rasgar aqueles céus, não haverá mais chance, não haverá mais esse tempo de arrependimento, podemos dizer assim. É óbvio que ainda teremos pregação, teremos ali, se você olhar em Apocalipse, nós não vamos esgotar isso aqui, meus irmãos, porque isso aqui é tema para um módulo de seminário, para entender o que é escatologia, tá? Mas nós vamos passar por cima ali, né? Mais ou menos para vocês entenderem. Mas haverá no meio da grande tribulação, a pregação, haverá conversão, haverá apostasia, haverá muitos eventos ali, muitas ocasiões que vão revelar tudo isso que Paulo está escrevendo para essa igreja de Tessalônica. Porém, uma coisa que nós temos que entender é que a partir do momento que Jesus rasgar os céus, tudo vai ficar extremamente mais difícil. Porque os crentes vão ser arrebatados em algum momento da tribulação ou pós-tribulação. A gente também não vai entrar nesses méritos, porque aqueles que creem, sabe aquele filme Deixados para Trás? Tem alguns que creem nisso aí, que Jesus vai tirar aqui, vai ficar só a roupa, aquela coisa toda. Nós, como batistas reformados, cremos que a igreja vai passar pela tribulação. Nós vamos sofrer a tribulação. Nós vamos ser preservados pelo Espírito Santo na grande tribulação e seremos arrebatados em algum momento dentro desses 7 anos aí ou após os 7 anos. Tem uma discussão teológica imensa também, não vou entrar nesses méritos, porque senão vai sair daqui 4 horas da tarde. Tá? Mas a ideia que Paulo está dizendo aqui é que Cristo vai rasgar os céus. E ele diz: onde está a esperança de vocês? Se nós linkarmos o verso 13 com o verso 16, Paulo está dizendo: olhe para os céus, Cristo vai rasgar as nuvens. Não façam como os que dormem sem esperança, ou aqueles que morrem sem esperança. E é curioso, meus irmãos, agora em época de Copa do Mundo, você vê bastante quando a situação do jogo está meio complicado. Normalmente as pessoas têm duas posturas corporais. Ou elas olham para cima, tentando achar alguma resposta, alguma solução, ou olham para baixo, deprimidas, preocupadas, desanimadas. Normalmente, quando um time toma um gol, o olhar a palavra diz, cabisbaixo. E aqueles que estão ali encorajados, que estão ali buscando força, normalmente olham para cima. Paulo está dizendo aqui: Jesus virá dos céus. A esperança de vocês tem que ser algo que anima vocês. Olhem para as nuvens, olhem para os céus e vejam que de lá o Senhor descerá. Não fiquem olhando para a sepultura com aqueles que dormem, não fiquem se entristecendo com essas coisas. Cristo virá das nuvens, virá dos céus. E Ele vai ressuscitar os que morreram nele primeiro.
Então, Paulo conclui aquilo que nós falamos a partir do verso, no verso 15. E ele vai dizer aqui no verso 17: depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí ele vai dizer no verso 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. É curioso aqui, meus irmãos, que Paulo ele continua explicando como vai ser, mas ele vai dizer aqui: depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E a palavra arrebatado aqui no grego é literalmente arrancado. Nós seremos arrancados desse mundo. Nós seremos retirados desse mundo. Como um agricultor que arranca o trigo, o Senhor fará isso com o seu povo. Esse texto não nos dá permissão de dizer que será antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação. Esse texto não fala sobre tribulação, fala sobre o momento em que seremos arrebatados. Por isso que é muito vazio nós nos respaldarmos nesse texto aqui para falar que o deixados para trás é bíblico, tá? Então, nós cremos que junto com esse texto, fazendo ali a aplicação com o Apocalipse, algumas passagens de Mateus e de Lucas também, essa questão de passarmos pela tribulação como igreja faz mais sentido, mas tudo bem se você acredita que será arrebatado. Eu já me preparo para o pior, tá? Então, eu não quero ser surpreendido tendo que passar por tribulação. Se eu fosse você, eu pensaria dessa maneira também, né? Que vai que a gente vai passar, né? Pelo menos você já está esperando o pior, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós estaremos com o Senhor para sempre. E aqui, meus irmãos, é o firme fundamento da nossa fé. Nós estaremos reunidos com o Senhor para sempre. Nós não vamos experimentar a morte, quer dizer, os que estiverem vivos, tá? Eu particularmente creio que nós não vamos ser arrebatados em vida. Acho que tem mais algumas gerações para passar aí, né? E vocês vão entender por que eu estou falando isso mais para frente no texto, tá? Mas a ideia é que nós temos que estarmos preparados a todo tempo para que esse encontro que nós teremos com Cristo seja o encontro que vai selar nossa eternidade com Ele, porque Paulo diz: estaremos com o Senhor para sempre. Eu daqui a pouco, acabando o culto aqui, eu vou viajar com a minha esposa, deixei meus filhos com a minha mãe, as cachorras com a minha sogra, e nós vamos viajar. Eu estou ansioso para fazer uma viagem com a minha esposa, mas isso aqui, meus irmãos, não pode chegar nem perto da ansiedade que nós temos de nos encontrar com Cristo, porque na terça-feira eu volto de viagem, e aí os problemas que eu vou deixar aqui, vão estar aqui me esperando. Quando Paulo está dizendo isso aqui, aqueles que morrem sem esperança, ele está dizendo: olha, sabe os problemas que vocês tinham? Sabe aquela ideia que eu estou falando para vocês trabalharem? Sabe aquelas coisinhas que eu estou falando para vocês se dedicarem, se esforçarem? Não vai ser mais necessário, porque nós estaremos com Cristo para sempre. E aqui, meus irmãos, se iniciará um processo de adoração eterna. Adoração eterna. Esse movimento que nós fizemos aqui, meus irmãos, o louvor estava maravilhoso, sabe, a oração, essa comunhão, isso aqui não é fichinha do que nos espera na glória, é repousar na presença eterna do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui no verso 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. E meus irmãos, como é difícil colocar no coração de quem passa por problemas, de que um momento vai ser dado, um momento vai ser chegado para nós, para que esse encontro seja consumado. Eu não sei qual a luta você está passando, eu não sei qual o problema você está enfrentando, eu não sei qual é a agonia, a ansiedade que você enfrenta, mas Paulo diz aqui: consolem-se uns aos outros com essas palavras. E eu vim aqui te dizer nessa manhã, que haverá um dia que nós iremos repousar eternamente com o Senhor Jesus, e nada disso vai fazer parte da nossa vida mais. As lutas contra a imoralidade sexual que nós travamos, como vimos na semana passada, não fará parte desse contexto mais. Nós estaremos unidos eternamente com o nosso noivo Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: console-se uns aos outros com essas palavras. Aí aqui Paulo pega esse discurso coach que a gente vê aí, amassa e joga na lata do lixo. Ah, você vai ser bom, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você é cabeça, você não é cauda, você consegue, você pode. Paulo está dizendo: olha, não existe nada que possa consolar o povo de Deus a não ser essa verdade. E iremos morar com Cristo para sempre. É nisso que nós repousamos a nossa fé. E meus irmãos, mais uma vez, voltamos lá para o versículo 13.
não se entristeçam com aqueles que dormem sem esperança. Se a tua esperança estiver no seu trabalho, estiver no seu diploma, na sua conta bancária, se a tua esperança estiver no seu casamento, no seu cônjuge, nos seus filhos, eu vim te dizer nessa manhã, você será frustrado. Você será frustrado. Se a tua esperança estiver na liderança dessa igreja aqui, se você enxerga eu, o Wallace, o Rafa, qualquer um da liderança aqui, como um modelo exemplar e imutável, impecável a ser seguido, você vai se frustrar. Eu erro. A liderança dessa igreja erra. Nós temos que olhar para o modelo supremo e perfeito, que é Jesus Cristo. Então a sua esperança não precisa e não pode estar em pessoas, mas em uma pessoa. Ah, pastor, mas o Paulo também não fala que temos que ser imitadores dele como ele é de Cristo Jesus? Né? Paulo não fala do exemplo, do presbítero e todas essas coisas? Sim, meus irmãos. Somos modelos, somos exemplos, mas nós não somos a esperança. Nós não somos o Cristo, como vai dizer João Batista. Eu não sou o Cristo, vai dizer João Batista nos evangelhos. Nós somos pessoas designadas para certas funções, como o Bruno foi designado para cantar, o Gui foi designado para tocar, a Fonseca Elisete para governar a igreja na logística dela, o Jean na mídia, cada um na sua microestrutura, serve ao Senhor como exemplo, mas nós não somos a esperança da igreja. Cristo é a esperança da igreja. Consolem-se uns aos outros com essa verdade. E eu vim te dizer nessa manhã, se apegue a Cristo. Não se prenda à placa de igreja, à denominação, à tradição, seja ela a mais bíblica que for. Se apegue à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Com essas palavras, Paulo está dizendo. Que essas palavras? Cristo virá nos buscar e iremos morar para sempre com Ele. Capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então, quando eu falei para você aqui da questão do tempo, do horário, né, que Jesus vai voltar, né? Aqui Paulo já está derrubando isso por terra, porque ele vai dizer assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Por quê? Porque Paulo não está preocupado em falar para os irmãos quando Jesus vai voltar. Mas Paulo está preocupado em mostrar para os irmãos em como o Senhor vai nos encontrar quando Ele voltar. Por isso que no capítulo 4 ele dá uma advertência, traz advertências seríssimas contra a imoralidade sexual, porque naquele contexto da igreja de Tessalônica, naquela cidade, a depravação era desenfreada. Então Paulo chama a atenção, olha, vocês como homens e mulheres de Deus, abstenham-se da imoralidade sexual, e vocês como irmãos em Cristo, cuidem uns dos outros. Preparem-se, não se entristeçam com aqueles que estão morrendo, como aqueles que não têm esperança. Mas fiquem firmes, porque o Senhor Jesus vai voltar e vai nos buscar. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. E quando vai acontecer isso? Não importa. Vigiem. Respeitem o que está sendo dito. Quanto às épocas e os tempos, não precisamos escrever sobre isso. Porque Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele disse que voltaria, mas Ele não deu dia nem horário. Algumas pessoas já tentaram adivinhar, né? E falharam ferrenhamente, né? Você quer conhecer um profeta falso, é só lhe dar uma profecia e ela não se cumprir. Está ali um mentiroso, boca de Satanás. Ah, não aconteceu porque você não teve fé. Não aconteceu porque você é um picareta, simples assim. Não tem conversa com Jesus, né? Se vivêssemos na época da antiga aliança, nós levaríamos o cidadão lá para cima, lá do terraço, e jogaria lá de cima, né? Mas a gente deixa o juiz na mão do Senhor, né? Mas nós devemos julgar as profecias. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, quanto aos tempos e às épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E aqui, meus irmãos, é a ideia da vigilância, né? Eu lembro que o ano passado, ano retrasado, não lembro agora, eu fui assaltado. Era terça-feira, 2h da tarde, no Rude Ramos. Quem conhece aqui o São Bernardo do Campo, a região da ABC, Rude Ramos é um bairro bem legal. Não é um bairro perigoso, né? Então, eu estava ali, atendendo um cliente com o celular no ouvido, e passou um motoboy olhando, eu como fui nascido e criado em Diadema, né? E aí a gente
Tem o Wallace que fala isso aí, né? Que é quem já foi do crime conhece o criminoso, né? Então a gente vê um malfeitor, a gente já conhece de longe, né? Como eu vim da favela, vim né, do contexto, né, periférico, quando o camarada chegou com a moto, eu já olhei, eu falei, rapaz, esse negócio tá meio estranho, viu? Ele me olhou de um jeito assim, e não foi paquera não. Aí ele pegou, deu a volta com a moto, entrou na rua. Como é que eu faço para ir para a Zona Leste? Eu já fui dando uns passinhos para trás já. Eu falei, então, você vai virar aqui. Daí nisso entrou outro na rua. Eu falei, agora foi. Agora vai. E puxou uma cromada, dá até para pentear o cabelo com o reflexo que bateu. E pediu o celular. Aí eu, de forma bem irresponsável, saí correndo, né? Saí correndo, sabe quando a mãe tacava o chinelo e já saía com as costas assim já? Eu já corri esperando tomar nas costas, né? Mas eu não fui avisado que aquele ladrão ia chegar. O ladrão, quando ele sai para assaltar, ele não manda uma mensagem no WhatsApp do bairro dizendo assim, gente, estou saindo para assaltar, então vocês me esperem nas esquinas aí que eu vou roubar vocês. Não. O ladrão, ele surpreende. E aqui não está, Paulo não está querendo defraudar o caráter de Deus, dizendo que ele é um ladrão. Mas ele virá como ou seja, não haverá aviso. Não haverá aviso. Se vocês olharem na mensagem de semana passada, eu cutuquei alguns irmãos, né, as nossas mentes, os nossos corações, acerca de como nós estaremos quando o Senhor voltar. Porque é aquela coisa, né? Quando você está dentro do banheiro, dentro do seu quarto, na frente do seu celular, é só você e os seus olhos que estão vendo ali, ninguém está à sua volta olhando. Mas e se o Senhor volta naquele momento? O que Ele vai pegar você olhando? O que Ele vai pegar você assistindo? O que Ele vai pegar você fazendo? Como que o Senhor irá te encontrar quando Ele voltar? Por isso que Paulo está dizendo, Ele virá como um ladrão. Não importa o dia, não importa a hora, vigiem. Vigiem, porque vocês podem estar com as mãos onde não era para estar, com os olhos onde não era para estar, com o corpo onde não era para estar, com a mente onde não era para estar, com o coração onde não era para estar. E aí, a hora que Ele voltar, meu irmão, como eu falei, a hora que Ele rasgar os céus, aí vai separar os homens dos meninos, o joio do trigo. Então Paulo está dizendo, Ele virá como um ladrão, Ele não vai avisar. E quando ele usa o termo aqui, ladrão à noite, traz a ideia de que sequer iremos ver algo que vai apontar para aquilo. Não é o período no dia, o período do dia, ele vai voltar depois, então, se é à noite, então é entre as 6 da tarde e as 6 da manhã. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o Senhor virá de uma maneira tão repentina, que você mal vai conseguir enxergar o momento que Ele voltar. Ele simplesmente vai abrir os céus e você vai ver Ele voltando. E aí todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Aqueles que não andaram com Cristo e que não têm a esperança que nós temos, também irão falar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas vão falar sendo condenados pela tua mão poderosa e justa. E aqueles que estiverem com Cristo irão falar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, com um sorriso no rosto, lágrimas de júbilo, adorando ao Rei dos Reis. Ele virá como um ladrão. Como o Senhor vai nos encontrar? Pergunte isso a você. Não precisa responder para mim, mas essa mensagem não é simplesmente, essa série não é para simplesmente trazer para você uma expectativa da era vindoura. Mas é também para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o Senhor está voltando. Eu não sei o tempo e eu não sei a hora, mas agora são 15 para o meio-dia. Quando for 11h46, é 1 minuto a menos que falta para Ele voltar. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como estamos gastando a nossa vida? Como estamos honrando ao Senhor? Como estamos cuidando da nossa família? Como estamos cuidando do nosso ministério? Como estamos cuidando das nossas tarefas sociais que envolvem trabalho, família e tudo mais? Como nós estamos cuidando? Se o Senhor rasgar os céus aqui agora, como Ele vai encontrar o seu coração? Verso 3: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo algum escaparão. Olha como Paulo, ele é direto. Olha, vai parecer que está tudo em paz. Sabe aquela coisa? Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Ninguém sabe. Eu falei para minha mulher que eu vou ali, mas eu estou indo lá. Eu falei para o meu marido que eu vou ali, mas eu estou indo lá. Eu falei que estou fazendo isso, mas estou fazendo aquilo.
Eu estou falando que eu estou pagando isso, mas não estou pagando. Paulo está dizendo, parece que vai ter paz e segurança. E de repente, a destruição virá sobre eles. Quando Paulo usa a palavra destruição aqui, Paulo não está dizendo, querendo trazer a ideia de que Jesus vai voltar e vai acabar com tudo. Nós não temos aqui um contexto completo para entender exatamente o que Paulo está dizendo. Mas olhando o contexto imediato da escrita de Paulo, traz a ideia da destruição em que sentido? Vai acabar a oportunidade desse irmão se arrepender. A destruição virá, ou seja, para ele só vai sobrar choro e ranger de dentes. E vai ser de repente. Quando ele mais achar que ele está tranquilinho, na boa, a trombeta vai soar. Os céus vão se rasgar. E a destruição sobre a vida deles vai se iniciar. E aí Paulo usa aqui o exemplo como mulheres, uma mulher com dores de parto. Nossos dois filhos foi parto cesárea, né? Então a Fá teve algumas dores de parto, mas não foi as dores de uma mulher que teve parto normal. O que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas, elas geram uma vida de pecado de uma maneira tão íntima, que o pecado habita dentro delas, de uma maneira tão verdadeira, que vai chegar um momento em que eles vão dar à luz nisso aí, vai dar à luz a esse pecado, vai dar à luz a essa destruição que habita dentro deles. Podemos parafrasear dessa maneira. Eugene Peterson faz essa aplicação. Paulo está dizendo aqui, olha, uma mulher que está grávida, ela não tem ali no relógio assim, daqui 2 horas eu vou começar a ter contração. As dores começam. Estou errado, mulheres, ou não? Começa a vir as pontadas, as contrações, né? Eu lembro quando a Fá teve algumas contrações, eu lembro que no momento eu fui segurar a mão dela, assim, ela quase quebrou minha mão, de dor que ela estava, do jeito que ela apertou. E é isso que Paulo está dizendo. Essas contrações do pecado chegarão de repente. E aí, meu irmão, não tem como voltar mais atrás. Porque o seu pecado vai ser exposto, vai ser colocado para fora, assim como um filho é dado à luz. Nada estará oculto aos olhos do Senhor. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Eu falei isso na última mensagem. Não importa o cômodo escuro que você escolhe para entrar, fechar a porta e pecar, lá está o Senhor. Se você arrumar a sua cama no mais alto cume, se você se esconder no mais profundo abismo, lá estão os olhos do Senhor. Então não pense que você é bem sucedido, que você tem paz e segurança enquanto nós estamos pecando. Não pense, lá está o Senhor. E logo mais, cedo ou tarde, os céus vão se rasgar. E esse pecado dará luz. As contrações vão começar. E aí não tem como voltar atrás. Arrependam-se hoje. Consolem-se uns aos outros. Vigiem, porque ele virá como um ladrão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. E aqui Paulo, ele diz que há uma diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Quem anda preocupado com isso, com o que vai acontecer, são os cristãos, porque nós temos que vigiar. E a preocupação aqui não é um aspecto do tipo, ai nossa, eu preciso me consertar, porque se o Senhor voltar, eu tô feio, eu tô mal. Não, nós vigiamos, nós lutamos contra a nossa carne, sabendo que haverá um dia que o Senhor voltará. Aqueles que não estão com Cristo, não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com isso, meus irmãos. Quem é mau, vai fazer maldade, e gosta de fazer maldade. O adúltero, ele ama adulterar, e vai adulterar. O mentiroso, ele vai mentir, porque ele ama mentir. Dá prazer no pecador consumir os pecados que cercam o coração dele. Nós, apesar de entendermos que o pecado, sim, realmente traz um aspecto bom para a carne, nós lutamos contra isso porque nós entendemos que vai contra a lei de Deus. Então nós nos preocupamos no sentido de, temos que lutar contra a nossa carne. Quem não tem com quem lutar, meu irmão, se entrega. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1. Deus entrega essas pessoas, as suas paixões. Então ele vai dizer aqui, vocês não estão nas trevas, meus irmãos. E aqui é a ideia de trevas, gente, a ideia da ignorância. Voltamos lá para o verso 13. Não sejais ignorantes acerca dessas coisas. Quando Paulo usa o termo trevas aqui, traz a ideia de alguém que está com a visão ainda fechada acerca das coisas de Deus.
não entendeu ainda o que Jesus vai fazer, não entendeu ainda o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus exige, o que Deus manda a gente nos abstermos, nós nos abstermos. Então, a ideia aqui, meus irmãos, é que nós não seremos surpreendidos. Apesar de olharmos para os céus e vermos Jesus voltar e dizer, é agora que Ele está voltando, nós vamos nos surpreender de uma maneira positiva. Não haverá aquele negócio, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como é que eu peço perdão para minha mulher? Como é que eu peço perdão para meu marido? Como é que eu... Não vai ser esse o comportamento do cristão. Ao ver o Senhor rasgar os céus, nós vamos dobrar os nossos joelhos, glorificando e exaltando o Deus da nossa vida. Então Paulo vai dizer, vocês não serão surpreendidos quando Jesus voltar como um ladrão. Haverá prazer, porque nós vamos habitar com o Senhor para sempre. Mas aqueles que estão nas trevas, por isso que eu falei da ideia do seminário, quando eu escrevi aquela resposta. Para aqueles que não estão em Cristo, meus irmãos, vai ser desesperador. A palavra nos diz que as pessoas vão procurar a morte e não encontrarão. Já imaginou o cenário para essas pessoas? O desespero de querer buscar a morte e não conseguir encontrar? Verso 5, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então Paulo está dizendo aqui que nós somos filhos da luz no sentido do quê? Nós já nascemos em Cristo, fomos gerados pela palavra, como Paulo vai dizer lá em Colossenses. Nós já somos pessoas que têm a nossa mente iluminada pelo Espírito, o nosso coração iluminado pelo Espírito, os nossos pés seguem o que a palavra nos diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então somos guiados por essa luz, somos guiados por essa clareza e também nos tornamos luz. O que você tem sido nos ambientes que você tem frequentado? Você tem sido trevas ou você tem sido luz? O que você tem sido na sua casa? O que você tem sido na sua igreja? O que você tem sido no seu trabalho? O que você tem sido no seu hall de amigos? Como você tem se comportado? Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, Paulo vai dizer no verso 6. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. Paulo aqui nesses 2 versos continua usando a metáfora da noite como algo que está obscurecido, algo que ainda está encoberto. Então Paulo vai dizer, meus irmãos, nós já somos da luz, nós somos do dia, nós somos daqueles que transmitem a glória de Deus, porém, nós não podemos nos comportar como essas pessoas, temos que estar o quê? Atentos e sóbrios. E Paulo faz um joguinho aqui com sobriedade e embriaguez. Por que Paulo vai usar essa comparação? Porque uma vez que a pessoa ali está embriagada, ela não está o quê? Sóbria. Tem aqui acho que foi Martinho Lutero que fez esse comentário, eu li, agora eu não vou lembrar quem foi, mas acho que foi Martinho Lutero, que ele vai dizer que a parte do sacrifício de Jesus, onde eles entregam um hisopo para Jesus tomar ali, continha vinho, que era uma espécie de anestésico para a dor. Então ele perdia um pouco a sobriedade, perdia a consciência da dor. Jesus se recusa a consumir aquele líquido para ele não se sentir anestesiado, né? Não se sentir sem dor. Então Paulo está dizendo aqui, esses que se embriagam, esses que ficam à noite, totalmente o contrário dessa sobriedade, totalmente o contrário, porque eles não sentem a dor do pecado, eles não sentem a dor do que as coisas ruins que nós fazemos causam nos outros, nós não sentimos a dor na gente, uma vez que o Evangelho nos manda participar das dores, dos sofrimentos de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam à noite, mas nós, aqui no verso 6, portanto, não durmamos como os demais. E aqui dormir já não é morrer, dormir aqui é estar espiritualmente dormindo, é literalmente isso. Paulo não usa o eufemismo para a morte, mas ele usa o eufemismo para o estado espiritual em que nós nos encontramos. E meus irmãos, hoje nós temos milhares de pessoas, milhões de pessoas dentro da igreja, 30, 40, 50 anos na igreja, que estão dormindo espiritualmente. Olham para lideranças corruptas, olham para relacionamentos tóxicos, olham para instituições que escravizam, se desanimam, tiram os olhos de Cristo, como eu falei aqui, olhem para Cristo, desanimam na fé e dormem espiritualmente.
E Paulo vai dizer: não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Eles perdem a sobriedade a respeito das coisas de Deus. Eu já conheci vários irmãos, meus queridos, que falam: eu quero uma igreja que eu possa entrar e sair sem perguntar nada para ninguém, não quero saber de nada, sabe? Está espiritualmente embriagado porque não tem sobriedade. Eu não quero saber o que a minha liderança faz com o dinheiro. Eu não quero saber a vida do pastor, eu quero sentar, cantar meu louvor e ir embora. Isso não é ser igreja. Eu já falei, meus irmãos, o dia que a gente pregar alguma coisa errada aqui, vocês têm a obrigação ativa de tirar quem prega besteira aqui do púlpito. Se um dia sumir dinheiro das contas da igreja, a gente sempre deixa aberto aqui, vocês têm a obrigação de confrontar. Não pode haver essa embriaguez espiritual no meio do povo de Deus, de dizer: ah não, eu só quero isso, ah não, eu só quero aquilo, a igreja perfeita é aquela que ninguém sabe da minha vida. Está errado, está errado. Nós temos que dividir os fardos uns com os outros, lutar uns com os outros em termos de luta contra o pecado. Temos que nos alegrar uns com os outros, chorar uns com os outros. A Bíblia não nos ensina uma vida espiritual solitária. Não existe isso na palavra de Deus. Você não é igreja sozinho. E Paulo está dizendo: não vamos dormir, estejamos atentos e sóbrios. Olha para o problema do seu irmão, ajuda o seu irmão com o problema dele. Não se embriague espiritualmente ao ponto de ser indiferente a essas coisas. Tem que sair um pouquinho do aspecto aqui do pecado individual para falar do coletivo, meus irmãos. Porque Paulo está escrevendo a carta para uma igreja, não é para uma pessoa aqui não. Então nós falamos sobre moralidade, falamos sobre onde você põe os seus olhos, onde você põe a sua mão, onde você põe, como você usa os seus lábios. Nós falamos sobre tudo isso aqui. Agora a ideia aqui é: vocês precisam cuidar uns dos outros. Não comunguem de forma embriagada. Não sejam indiferentes. Sejam sóbrios e atentos. Atentos com o quê? Com os sinais da volta de Cristo, com os sinais do fim dos tempos, e com os sinais que o seu irmão do seu lado, que está do seu lado aí, pode te dar acerca de um problema que ele tem. Porque Paulo no capítulo 4, ele vai dizer aqui, o texto não está desamarrado, tá? Paulo vai dizer no capítulo 4, amem-se fraternalmente. Se você vive espiritualmente embriagado, meu irmão, não sente as dores do seu irmão, não expressa suas dores para o irmão, você não está praticando esse amor fraternal. Você está sendo egoísta acerca daquilo que Cristo nos mandou fazer. O Senhor Jesus não vai vir buscar uma pessoa, Ele virá buscar um povo. Um povo. E se você tem dificuldade de ficar com o seu irmão 1h30, 2 horas que seja do seu lado, dividir um fardo com ele, como que você vai querer viver uma eternidade do lado dele? Verso 18, verso 17. Estaremos com o Senhor para sempre. E você não vai morar com o Senhor sozinho para sempre. O irmão que está do seu lado aí, creio em nome de Jesus que estará com você na glória. Paulo vai dizer: não durmam, acordem, despertem, não se embriaguem espiritualmente. Verso 8, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então veja, meus irmãos, como essa questão da sobriedade, como Paulo está dizendo aqui, em relação à embriaguez, não tem a ver com vinho, não tem a ver com bebida alcoólica. Aqui ele está usando uma figura de linguagem. Ele vai dizer aqui: nós porém sejamos o quê? Sóbrios. Com o quê? Com a couraça da fé. Por quê? Porque lá no verso 13 ele vai dizer: não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. E o que é o contrário de falta de esperança? É fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. E Paulo está dizendo: aguarde que o Senhor vai voltar, espere, fique firme nessa esperança. Como que eu fico firme nessa esperança? Com a couraça da fé e do amor. Veja que não tem nada a ver com bebida aqui, meus irmãos. Couraça da fé e do amor. Você tem que crer e amar. Você tem que crer e cuidar. Amor fraternal. O nosso problema, meus irmãos, é que a gente espera o Senhor voltar para buscar eu. Ah, o Senhor vai vir me buscar. Não estou nem aí para quem está do meu lado. Não, meus irmãos. A salvação, ela é individual no aspecto que Cristo selou você. Mas há um povo, há um coletivo que é alvo dessa fé. Na cruz foi gerado todos os crentes que morreram antes de Jesus e depois de Jesus. Lá é a manjedoura do Senhor.
A igreja nasce na cruz, e na cruz não há distinção, na cruz há um povo reunido ali, lavado, remido e salvo pelo sangue do Cordeiro. É lá que nós nos encontramos, e é lá que nós deixamos todos os nossos pecados, nossos problemas e as nossas diferenças. E Paulo vai dizer, a couraça da fé, creia o quê? Nessa verdade, e do amor. Por que do amor? Porque nós temos que amar fraternalmente o nosso próximo. Não defraude o seu irmão, se abstenha da imoralidade sexual, mas não se entristeçam quando essas pessoas morrerem. Tenha fé, tenha esperança, e o capacete da esperança da salvação, que traz a ideia de saber que Jesus voltará. A morte para o cristão não é o fim, é uma frase meio que clichê aí, a morte para o cristão não é o fim, só que para o não cristão também não é o fim, porque ele não vai virar purpurina, ele não vai virar fumacinha. A pessoa que não crê em Cristo queimará eternamente no inferno com Satanás e seus demônios. Haverá dor e ranger de dente. E assim como nós viremos buscar os nossos corpos, nós que morremos não, porque nós estamos vivos aí, né? Os que morrerem antes de Cristo voltar, retornará para buscar os seus corpos glorificados, ascenderão aos céus, e aqueles que não creem em Cristo também vão vir buscar o corpinho deles. Só que não para desfrutar de um banquete eterno, mas para queimar eternamente com Satanás e seus demônios no inferno. E lá haverá um choro e ranger de dente, né? E aprendi no seminário isso aí, né, Wallace? Para ter ranger de dente, tem que ter dente para ranger, né? Então, vai ter corpo para queimar. Vai ter corpo para queimar. E não fique pensando você, que o Satanás vai estar lá igual nos desenhos, espetando você com o garfinho. Ele vai queimar juntamente com aqueles que não creem em Cristo. O inferno é separado para ele, mas o dono do inferno é o Senhor Jesus Cristo também. É Ele que governa aquilo lá também. E é Ele quem vai lançar os que não creem junto com Satanás e seus demônios. Então, se vocês, meus irmãos, conhecem alguém que não crê em Cristo, vou te dar um conselho, pregue o evangelho para essa pessoa. Ela precisa crer e confessar, o seu filho não é salvo porque você é crente. Pregue o evangelho para os seus filhos. Eu sou pastor, o Wallace é pastor, e se nós não pregarmos o evangelho para a nossa família, nós vamos até para o céu, mas a nossa família queimará no inferno. Temos que pregar o evangelho incansavelmente para aqueles que não creem em Cristo. O inferno é real, ele existe, e é físico. Então Paulo vai dizer aqui, sejam sóbrios, vista a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Temos que ficar firmes nessa esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo que Deus, ele não destina o seu povo para a destruição. Paulo, ele vai trabalhar o argumento aqui que nós, como uma igreja reformada, com uma teologia calvinista, acreditamos que Deus, quando elege o seu povo antes da fundação dos tempos, como vai dizer Apocalipse 13:8, ele já escolheu o seu povo e o destinou para ser luz. Nós temos que ser luz, nós temos que ser luz nesse mundo, nós precisamos ser luz, nós fomos destinados para isso. Você não foi destinado para cantar, para tocar, para pregar, para servir, você foi destinado para ser luz. Ser luz envolve essas coisas, mas principalmente ser um agente de transformação para aqueles que estão o quê? Em trevas. Para aqueles que estão como? Embriagados. Para aqueles que estão como? Dormindo. Para aqueles que estão como? Desviados. Nós temos que ser luz para essas pessoas. Então Paulo vai dizer, ele morreu para que nós não estejamos debaixo dessa ira. Porque também possam ter te ensinado errado. Você não foi salvo do inferno. Você foi salvo da ira de Deus. A consequência da ira de Deus é o inferno. E nós fomos salvos dessa ira. Por que nós somos salvos dessa ira? Porque Jesus, como Paulo vai dizer aqui, ele morreu por nós. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, naquele madeiro, naquele corpo, estava sendo depositada, despejada a ira de Deus, que era para mim e para você. Quem não olha para a cruz e não enxerga a salvação, ainda é alvo da ira de Deus. Então entenda uma coisa, não seremos salvos pelos nossos méritos, por guardar tudo isso que nós estamos falando. Nós não seremos salvos por isso. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, que recebeu em seu corpo, em sua carne, a ira plena de Deus contra o pecado.
Hoje nós podemos olhar para a cruz e ter o quê? Esperança. Porque nós não somos mais alvos dessa ira. Não somos mais alvos desse castigo. Aquela cruz era para mim e para você. O túmulo frio era meu e seu. Os açoites, os cuspes, as humilhações, as bofetadas, os pregos, as machucaduras, como vai dizer Isaías, o sangue que era para ser derramado era o meu e o seu, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós, para que estejamos acordados e vivamos unidos a Ele. Você não é unido, meu irmão, por um contrato escrito a caneta. Você não é unido a Cristo por um pacto feito com um aperto de mão. Você é unido a Cristo por um pacto feito em um madeiro, selado com sangue vermelho, forte e fiel. Um sangue puro, um sangue que foi o único sangue capaz de apaziguar a ira de Deus. De todos os sistemas sacrificiais que foram criados, desde o Antigo Testamento, nenhum foi capaz de apaziguar a ira do Senhor. Apenas o de Cristo Jesus. E nós somos unidos a esse Cristo por meio desse sangue. Não foi de graça, meus irmãos. Não foi prata e nem ouro que te comprou. Foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Paulo encerra dizendo no verso 11: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Exortar aqui muitas vezes é usado de maneira equivocada pela igreja, porque a exortação não traz a ideia de uma chamada de atenção contra um pecado. Isso é admoestação. A exortação é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de força, de ânimo. Não é discurso coach, é você falar para o seu irmão: olha cara, se encoraje meu irmão, levante-se, pare de dormir, saia dessa embriaguez espiritual, venha para a sobriedade, porque nós temos que nos armar com esse capacete, com essa couraça, com essas armas que a palavra de Deus nos dá, porque Cristo morreu por nós. Você já não é mais alvo da ira, você já não vive debaixo de mais essa falta de esperança. O mundo tem uma solução e ela se chama Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É nisso que nós temos que nos exortar, é nisso que nós temos que nos edificar. Não é Pablo Marçal, não é Dave Leonardo. E se você olhou, desejou e tocou, Deus vai dar para você. Cai nessa, para ver quando soar a trombeta para onde que você vai. Paulo está dizendo: exortem-se e edifiquem-se no fato de que Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Ele nos livrou da ira de Deus. Por Ele nós estamos unidos novamente a Deus. É pela cruz que nós temos acesso ao Pai. E é pelo sangue que nós temos esse pacto assinado nas mãos e nos pés e na lateral do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio desses elementos que nós somos salvos. Não é pelas nossas obras, é pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Cristo às portas é o tema dessa série. Mas eu espero que você entenda que, para que isso seja real na sua vida, no grande dia, você coloque Cristo na sua vida. Eis que bato a porta, não traz a ideia de que, olha, eu estou batendo, abre para mim te salvar, né? Se você não abrir eu vou embora. Não. Eis que bato a porta é a palavra gritando aos nossos corações, dizendo: deixe eu entrar na sua vida. É o verbo vivo dizendo: deixa eu morar na sua vida. Eis que bato a porta não é um convite à salvação, é um convite para a edificação do povo de Deus. Jesus não pede licença para entrar. Jesus ele bate a porta e diz: olha, eu estou querendo entrar e a sua carne não está deixando. Dê lugar ao Espírito e não à carne. Dê lugar ao amor, à fé, à esperança e não à ignorância acerca das coisas de Deus. Se você anseia morar com o Senhor para sempre, abra a porta do seu coração nessa manhã e deixe Ele habitar ricamente em você, como Paulo vai dizer em Colossenses.
Deixa Ele moldar o seu caráter. Deixa Ele quebrar os seus joelhos. Deixa Ele quebrar o seu orgulho, a sua vaidade. Deixa Ele consertar seu casamento. Deixa Ele consertar seus relacionamentos. Deixa Ele consertar o seu ser igreja. Deixa Ele realinhar os ponteiros da sua vida, meu irmão. Ele virá como um ladrão. Ele não vai avisar, mas Ele grita todo o tempo por meio desse livro: eu vou voltar. E eu espero encontrar um povo imaculado, um povo limpo, sem mancha, sem marcas, sem sujeira. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Como nós estamos nos preparando? A minha mensagem para você, se você não lembrar de nada nessa manhã, guarda essa frase: acorde e arrependa-se. Saia dessa embriaguez espiritual, saia desse sono espiritual, e deixe Jesus habitar ricamente no seu coração, para que nós possamos morar para sempre com Ele. Feche seus olhos, eu quero orar com você.